Futuro é a coisa mais secreta que nós temos. É o minuto a minuto, é o segundo a segundo, é a hora a hora. Esse é o teu minuto. Opa, tudo bem? Já tem um aí que me botaram. Aquele peludão é só pra vento, né? Fala seu nome. Fala um pouquinho só pra calibrar o áudio aqui. Thiago Bernardes. Minha relação com a arquitetura desde que eu nasci, né? Cresci vendo isso, né? Eu desenhava em papel milimetrado. Me dá um papel branco aí para eu desenhar. Me jogava um papel milimetrado. No primeiro momento, no primeiro desenho, no primeiro rabisco, essa cobertura era uma cobertura plana. O primeiro gesto para deformar isso Foi assim, foi com isqueiro queimando um pedacinho de plástico. Pô, entendeu? faz o seguinte, fala isso saindo daí, pode ser? Hoje em dia, com essa tecnologia toda de Instagram, a quantidade de imagens que eu vejo disso que a gente criou, né? Quando eu comecei a estudar, eu tentava esconder meu sobrenome para eu conseguir fazer alguma coisa, né? Nossa, você é neto do Sérgio. Eu sempre fui fascinado por ele, muito além da arquitetura, né? Da cobertura, foi o diferencial do projeto. Todo mundo tem um avô, todo mundo tem um passado, tem uma história. Por que a gente está fazendo esse filme, né? Por que pararam de falar dele? Não tem nada parado,
Tudo começou por um Bernardo de Farias. Sérgio Bernardes é um dos mais importantes arquitetos brasileiros do século XX. Então, de cara, isso quer dizer que a obra dele é fundamental para qualquer estudo sobre o que se fez de importante na área da cultura no Brasil. Ele começa como um arquiteto de casas de elite, né, muito bem situado no mercado da nobreza carioca. O Sérgio era, na década de 40, 50, o maior arquiteto de moradias privadas. Todo mundo queria ter uma casa do Sérgio, todo mundo das elites, naturalmente. O primeiro projeto do Sérgio, não sei se é mentira ou não, ele fala, mas eu vi realmente uma foto, estava escrito uma casa que ele fez para um amigo do pai dele lá com 15, 16 anos. Eu falei, porra, não pode ser, cacete. Na época ele era venerado, né? Nós mesmos, os arquitetos, o pessoal quando entrava na faculdade e tal, a gente aprendia, né, que o Sérgio era o Sérgio Bernardes. Estava no mesmo patamar que o Niemeyer na época. Era quase que um fla-flu da arquitetura moderna carioca, era o Bernardes e o Niemeyer. Agora, esse fla-flu não tinha briga entre eles, né? Pelo contrário, eles tinham um escritório juntos, havia uma cumplicidade entre eles, assim, fantástica, né? O Lúcio Costa, Niemeyer eram 15, 10 anos mais velhos que ele. E ele fez arquitetura muito cedo, e quando ele fez a Casa da Lota era um menino. Olha, a Casa da Lota é de um radicalismo, né? É um momento muito dogmático, né? A arquitetura brasileira estava muito regrada, né? É Corbusier, é planta livre, é forma, é pilotis, é não sei o quê, né? E de repente ele vem com aquela coisa que é a integração total com a natureza, né? O projeto que vai se molda, que se encaixa, que busca o espaço totalmente aberto. Na verdade não é uma casa, é uma varanda. A importância daquela obra é que ela foi a primeira residência em estrutura metálica feita no Brasil. Aqueles vergalhões, aquelas treliças foram feitas lá, em loco, né? Coisas que as pessoas não faziam aqui. Porra, vamos lá, é concreto, é pilar, é laje e vamos em frente. O cara que dobrava ferro de concreto foi que dobrou as treliças, as vigas, para formar a estrutura da casa. Eu fiz aquela da Lota Nascimento Soares, que ganhou vários prêmios, com um operário, o Antônio. Todas as minhas casas têm a ver com os operários e o meu diálogo com eles. É uma casa construída com uma simplicidade enorme. Toda a produção dele é muito emocional mesmo. Você vê isso muito, tanto nessa produção de residência dele, como nesses outros projetos, esse envolvimento emocional que ele tinha não só para quem ele estava fazendo o projeto, mas com quem ele andava trabalhando. Então, com quem ele trabalhava também tinha essa ligação. Muitas vezes a gente vê algumas lacunas dessa história. E na hora que você começa a se atentar mais às datas e aos acontecimentos que estavam naquele momento, que estavam ocorrendo naquele momento, aí a gente começa a entender por que certos recuos e certos avanços que ele fazia. Quando eu conversei com o Thiago, eu entendi que ele tem uma noção de quem é Sérgio Bernardes.
mas ele não sabe exatamente quem foi Sérgio Bernardes. Oi, boa tarde. Aqui quem fala é o Tiago Bernardes. A senhora não me conhece, mas eu sou neto do Sérgio Bernardes, que parece que fez a casa da senhora da Serra, né? E eu realmente não conheço. Eu conheço muitos projetos, assim, de passar, de olhar, de ouvir, de tudo, mas eu não conheço a fundo os projetos. Eu sempre tive uma relação com meu avô, desde pequenininho, claro, mas eu resgatei muito isso mais velho, né? Você sabe de que ano é essa casa? Durante uma época da minha vida, ele se afastou completamente da família, né? Não convivi o dia a dia do trabalho mesmo, assim, eu não convivia muito. Eu ouvi falar quando você veio pra cá. Fez, doutor Ricardo, essa obra é do Niemeyer? Aí falou, não, Juliano, essa obra é do Dr. Sérgio Bernardes. Falei, rapaz, engraçado, parece engenharia do Dr. Oscar Niemeyer. Falou, não, é do Dr. Sérgio Bernardes. Aí que eu vim saber que era dele. Parece que o antigo proprietário adorava carro, tinha mania de carro. Ele tinha um carro super especial que ele... Parava dentro de casa. Parava dentro de casa. Ele pediu para projetar desse jeito. Ele queria guardar o carro dentro de casa. É, isso aí. O carro viria, parava aqui dentro com ele. Fechava as portas, deixava o carro dentro. Deixava o carro dentro. Tudo dele, não tem nada aqui que não é. Feito por ele, desenhado por ele, rabiscado por ele. Você abriu aqui, você faz uma caipirinha e tal, rápido. É tudo dele. Não, e tem outra coisa que é demais, que todo mundo fica abismado com essa casa. Essa estrutura dessa casa todinha, ela é segura em quê? Dessa parede aí? Não. Ela é segura por 7 tubos de ferro. Ela é tudo apoiada em cima dessa estrutura. Uma coisa chique demais. Vou invadir aqui, pode invadir? Fica à vontade. Essa imagem é linda, bem levinha, assim. Eu faço arquitetura também, né? E a maioria dessas obras do meu avô eu não conhecia. Não conhecia? Não conhecia. Então eu começo a ver um monte de coisas semelhantes com o que eu faço hoje, mas eu não tive uma ligação visual, nem olhei. Deve ter uma viga aqui, ó, né? Bem alinhada com essa parede. Parece que tudo que eu tentei me livrar tá agarrado em mim, que não sai. Ele não era o caricato do arquiteto. É um cara radical. Radical. Ele vivia em constante aventura. Eu imagino, para a família, ter sido até radical demais. O cara era corredor de carro. A coisa era assustadora. O circuito era... Eu subia a Rocinha, né, pegava a Niemeyer e o canal e via, né? Esse era o circuito. Nessa, ele na Niemeyer, ali onde tem aqueles pescadores, ele voou, cara. Voou, né? Caiu lá no mar. Mas o cara era remador do Botafogo, homem de 2 metros de altura, né? Caiu nadando. A vida amorosa dele também foi bastante intensa, né? Todas, quando meninas dos 15 aos 25, foram apaixonadas pelo Sérgio Bernardes. Mas apaixonadas, não é assim, eu acho o cara um mal barato, não. Sabe, queria dar pra ele. Se ele quisesse seduzir alguém, é aquele negócio, dá logo, porque não tem jeito. Ele era um sedutor. Tinha características abstratas, a memória. Né? Sabe o nome de todo mundo? Coisa louca. Sabe o nome de todo mundo? Coisa forte mesmo. Como todo gênio, ele tinha as esquisitices dele.
O meu avô só contratava estagiário que fizesse cafuné nele, que quanto melhor fosse o cafuné, mais contratado estava o estagiário. Todo mundo que eu tô falando, ele foi jantar na casa de um amigo dele, um dia. Aí conheceu o porteiro. Aí chegou o porteiro e botou o nome do porteiro. Volta lá 2 anos depois, sabia o nome do porteiro. Então ele sentava no meio, o estagiário tinha que fazer o cafuné que puxava a testa dele para trás, assim, que é o que ele gostava. Por gostar muitíssimo da vida, sem sombra de dúvida, ó, a meu ver, as melhores casas que foram desenhadas no Brasil, até porque ele sabia como deveria ser vivida a vida. Então ele proporcionava esse espaço. Mas não é uma coisa estética, uma bobagem, é um espaço vivencial sensacional. A estrutura do Niemeyer é linda, mas o conforto, viver, era mais com o Sérgio Bernardes. É uma casa que tem 50 anos que eu moro aqui e meus filhos nasceram já aqui, de modo que eu tenho por ela mais do que um carinho, um pedaço da minha vida. Né? Mas eu ia fazendo cada medida que me pedia. Né? Uma vez eu fiz 25 casas. Isso em um mês de trabalho, era quase que uma casa por dia. Eu tenho uma casa igual a outra. Era uma dinâmica de pensamento impressionante. Porque quando a gente vai olhando as datas e vai comparando, você vê que ele está fazendo coisas completamente diversas ao mesmo tempo. Completamente inacreditável a capacidade dele de se automotivar e motivar todos em volta e trabalhar. Ele trabalhava 16, 18 horas por dia, todo dia. Ninguém queria ir embora, ninguém ia embora do escritório. Estou dizendo, a gente virava 2, 3 noites direto, ninguém ia em casa. Havia uma sensação também de um orgulho muito grande de estar trabalhando com ele. E ele era muito impressionante, porque ele parecia um imperador romano. Assim, a ideia que a gente tem, né, quer dizer, de imponência, magnetismo. Imagina uma mesa, o dobro dessa, o cara sentado aqui, conversando com os 10 ao mesmo tempo. Então ele dizia antes, não, isso vai cair. Então ele sabia, isso vai esquentar. E ó, você vai diminuir 5 graus com isso. Isso era um show, entende? Um show mesmo. Enquanto homem criativo, era choque, entende? Um choque. Meados dos anos 60, né? Ele já é um arquiteto bastante conhecido, né? Já foi bastante premiado. Ele já tem um círculo muito grande de clientes, né? De amigos, né? Ele circula com muita desenvoltura. A escala vai crescendo, né? A escala vai aumentando. Começa tateando, né? Com o pavilhão da Companhia Siderúrgica Nacional. Tem uma sequência de projetos em que ele vai experimentando, né, todos esses materiais novos, técnicas novas, que vão culminar, do meu ponto de vista, no pavilhão de São Cristóvão. Prosseguem ativamente as obras de construção e montagem no campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. O governador do estado da Guanabara, embaixador Sete Câmara, visita as obras e colhe excelente impressão com os responsáveis pelo empreendimento que resultará em brilhante promoção turística para o estado e em notável demonstração de pujança da economia brasileira. O pavilhão de São Cristóvão tem todo um estudo do ponto de vista da engenharia daquilo. É uma coisa muito inovadora na época. Sempre foi um desafio para todos os arquitetos você avançar e você resolver o problema dos grandes vãos, sem aquela solução tradicional da engenharia de colocar uma viga. O campo de São Cristóvão é um exemplo disso. 30 mil metros quadrados sem nenhum apoio, né? Utilizando uma mão de obra inexperiente como era a nossa, com um material absolutamente novo e importado como é o cabo de aço. É um golaço aquele projeto, eu acho. Agora, aquilo tem um custo de manutenção, aquilo tudo pressupõe também isso. É um Brasil que se modernizou, né? Um Brasil que acompanhou esse processo, um Brasil que é capaz de manter aquilo, né, naquelas dimensões. E aí nem sempre é assim, né? Depois de ter sofrido sofreu um incêndio, teve vendaval, o pavilhão permanece descoberto até hoje. Depois de Brasília, ao longo dos anos 60,
a arquitetura brasileira perde o contato com a arquitetura internacional. Essa arquitetura brasileira fica muito orgulhosa de si própria, né? Quando a gente olha hoje, historicamente, a gente pensa, bom, onde é que estava a mega estrutura no Brasil? Em lugar nenhum, só no Sérgio. Eu acho que o Sérgio Bernardes é a figura mais proeminente na manutenção desse diálogo. Um momento muito importante na carreira do Sérgio foi o pavilhão do Brasil na Feira de Bruxelas. Essa arquitetura inventiva do Sérgio no pavilhão em Bruxelas, certamente ela marcou a arquitetura internacional. Ele falando do pavilhão é maravilhoso. Nos deram um final da feira num canto escondido, embaixo, numa encosta. Como é que eu ia levar alguém lá? Botei um balão vermelho, que todo mundo que entra, da entrada do parque, nego via o meu pavilhão. Esse balão, ele quando o tempo tá bom, ele está lá no alto, de modo a deixar entrar o ar na construção. Se está chovendo, ele abaixa para, de certo modo, proteger e para a água circundar o balão e cair num lago. E quando estava nevando, ele servia como um tampão, né? Como uma rolha. Não só ele se adianta, vai para áreas de comunicação visual, né? Para áreas, quer dizer, que normalmente o arquiteto não frequentava muito, mas ele também percebeu, quer dizer, que a atuação dele podia ter um alcance maior. Alô? Tá preparada? Tá preparada, dona Cristiana? Abriu. Tá preparada, dona Cristiana? Não sei. Não sei. Tiagão, bebi, fumei. Deu um tapa na pantera, fumei, bebi, fiz um todo. Jura? Juro, fiz um todo. Eu acho que eu vou conduzir um pouco esse papo, porque o Tiago deve estar farto de conduzir isso e eu nunca conduzi, você está entendendo? Então vou dar uma folguinha para o Tiago e depois ele conduz, entendeu? Porque o Tiago tem dado muito depoimento e o Tiago deve estar um pouco farto disso, né? Eu vou dar esse para nunca mais, porque eu não estou nessa, hein? Entendeu? Mas eu separei umas coisas aqui que eu acho, assim... Primeiro eu quero falar dele, que assim, para dizer assim, de cara, foi o homem, infelizmente, mais importante da minha vida, tá entendendo? Sabe como é que é? Depois daí, é claro que eu tive os melhores do Rio de Janeiro, sabe como é que? Os mais interessantes todos. Mas nenhum chegou aos pés dele. A merda foi essa, sabe como é que é? Entrava, ele irradiava, você ficava feliz de ver, você ficava... Não tinha bode nenhum, ele realmente era o coração da família, todo mundo queria ficar perto dele, tinha sempre uma novidade. Todo mundo esperava ele chegar, você tá entendendo? A graça era quando ele chegava, entendeu? Se tivesse um ídolo meu, assim, de criança mesmo, assim, que eu era deslumbrado mesmo, assim, era meu avô, assim, eu tinha isso com ele. Agora, imagina se você admirar essa pessoa e essa pessoa que você é a pessoa que leva vitamina pra você de manhã na cama antes de acordar. Ele era totalmente livre, sabe como é que é? E livre no pensamento dele, livre nas coisas dele. Muito engraçado. Não tinha pudor de falar nada, sabe? Era um pai até que eu tinha vergonha às vezes. Eu lembro que uma vez eu ganhei um vestido. Fui na casa da minha tia, ganhei um vestido. Desci pra casa do meu avô ali na Gávea. Correndo, chamava ele de Vozunga. Vozunga, não sei o que. Olha o vestido que eu ganhei, veio da França. Aí abri a caixa assim. Aí ele olhou assim. Mas é rosa piroca. Tinha 10 anos, sabe? Assim, eu nunca mais consegui usar o vestido, sabe? Eu fiquei sempre com aquele trauma do rosa piroca, sabe? Então tinha uma coisa engraçada, assim, sabe? Uma festa, assim, um humor. Minha mãe era louca por ele. Pra dizer a verdade, ela era louca por ele, sabe como é que é? Eu nem sei se fudiam, se não fudiam, mas ela era louca por ele. Ela era muito bonita, assim, ela tinha uma beleza meio cinematográfica, assim. Como se fosse uma artista de cinema, como se você tivesse uma
Elizabeth Taylor em casa, assim, o tempo todo, sabe? De Sharp, com colar de 5 voltas de pérola, com batom, com brincos de brilhante, sabe? Assim, ela acordava assim. A minha mãe ficava de perna cruzada no sofá esperando ele, com cigarro na boca, morreu de coisa de pulmão, claro, como eu também devo morrer. Ai, faz tudo errado ainda. Clarice estava sempre preparando um vestido para alguma ocasião. E ela passou a vida costurando, conversando e se preparando para quando ele chegasse. Então ela se arrumava para o momento que ele fosse chegar. Clarice foi uma grande namorada que eu tive, desde 13 anos. Eu vivia de uma maneira muito amorosa com a minha família. E eu poder fazer essa casa para ela, para mim, foi uma experiência notável. Eu pude dar a Clarice o que ela merecia. Eu acho que a casa é o começo e o fim de tudo. Tudo tem que ser poesia. Tem 4 janelas. Essas 4 janelas davam para posições focais que eu queria que os meninos vissem. Tudo é enquadramento que você dá. E ele deu uma coisa chamada o horizonte. Ele deu para a gente todo aquele horizonte de Ipanema, Leblon, todo aquele horizonte a gente tinha. Sempre pergunta quando se entra, o que é este, Sérgio? Por que esta janela tão pequena? Olha, se eu ponho uma grande janela, não, depois de 15 dias, eu não vejo mais a vista. Pequena, mais dinâmico. Porque desta ponta do quarto tem uma vista, tem outra vista. Quando está aproximando, não abre a vista. A casa tinha várias coisas que você ia descobrindo e que para mim era a minha infância. Eu nem me dava conta que eu estava numa casa tão especial, mas quando eu fazia um aniversário, todo mundo queria visitar a casa. Quer dizer, uma casa assim que era um ícone, né? Essa casa na Niemeyer foi uma espécie de embaixada cultural da cidade. Então, assim, você tem, né, os Kennedys foram lá, os Mutantes ensaiavam lá com meu pai, a Brigitte Bardot, minha avó achou a Brigitte transando com meu pai no fundo do quarto, botou ela pra fora aos berros, sabe? Assim, é uma casa que foi uma embaixada cultural mesmo da cidade, que recebia as pessoas, tinha um jantar numa época áurea, né, assim, de glamour. Toda a estrutura dele, todo o poder, toda a amplitude se formou. O momento que teve essa abertura foi na Niemeyer. Ele foi para um caminho totalmente diferente dos outros arquitetos todos, porque era uma estética não fácil de ser absorvida, estou dizendo, porque era uma estética muito esqueleto, né? Era o que era. Então, até chegar a uma não arquitetura, né? Não sei se você lembra disso. Que era uma arquitetura sem presença, que era a obsessão dele. Então ele fazia tudo, mas aí de repente tudo cobria de vegetação, não sei o quê, e você não enxergava mais a arquitetura. A primeira função da arquitetura é a não presença, sem pretensão, que ela assimile o lugar e se junte a ele mimeticamente. Assim eu fiz o Hotel Tambaú. Tambaú é uma coisa assim, é diferente de tudo, né? Você tá filmando já? Não, falando sério. Ah, é? Eu achei que você ia pegar lá só, cara.
Mas eu não estava entendendo que era assim, cara. Pois é como a gente tem feito, só que agora a gente vai se movimentar. Você vai parar um pouquinho, anda um pouquinho, para um negócio. É assim mesmo? Faz parte. Desde o começo eu quis levar vocês para longe, porque você anda mais 50 metros para lá, você não vê o hotel, né? Hoje de manhã cedo eu fui andando até o outro lado lá e ele não existe. Realmente, se você se afasta um pouquinho, ele não existe. Da rua, na verdade, ele é um grande talude, o hotel não aparece. Quando eu fui visitar o Tambaú, eu não encontrava. Cara, eu acho que eu já passei 3 vezes onde fica o Hotel Tambaú. Um negócio daquele tamanho e você literalmente não vê. É uma obra, como ele sempre disse, a arquitetura não é para ser contemplada, a arquitetura é para ser vivida. Quase que você deixar o teu ego de lado, que arquiteto é aquele que tem um ego lá em cima, o meu tem que aparecer mais que o dos outros. Deixar aquele ego, não, quem predomina aqui não sou eu, quem predomina aqui é essa praia maravilhosa, essa areia maravilhosa, esse jardim, essa paisagem, essa temperatura. E ele tinha essas sacadas quase infantil, assim, legal. A onda faz a água entrar nessa grelha e quando ela volta, ela faz um... Ele chamava de bochecho, ele queria que isso acontecesse, para você ter essa percepção da onda, né? Isso é original desde quando ficou pronto o hotel. É uma rede poltrona e é meio uma tribo, né? Se sente... É bom para bater papo. O Sérgio, ele não apenas concebia casas, prédios, como ele ia aos menores detalhes do parafuso, da emenda, do mobiliário. Vou ligar o ar-condicionado. Na verdade, acho que a intenção dele foi essa. Você tem um vidro te protegendo desse ventão. Se você quiser mais ventilação, você abre assim, parece que você ligou um ar-condicionado. 113. A gente vê pelo mapa do Brasil, assim, essa região aqui é a região mais oriental que o Brasil tem, né? E aqui a gente vê essa ligação dele com os mapas, né? Com os pontos geográficos, com os pontos estratégicos. Esses pontos geográficos notáveis, ele se sentia na obrigação de proteger. Esse foi um caso desses. E ele percebeu que o Cabo Branco ele seria, de alguma forma, destruído pela ação dos ventos. Ele não foi convidado para fazer o hotel, assim, foi uma proposta dele, porque ele gostava muito desse ponto. O Sérgio rasgou documentos e documentos e documentos. Sempre ele ficava um pouco incomodado com registros de passado. O que existe atualmente é o que sobrou das limpas do Sérgio. Devia ter tanta coisa concentrada dentro dele. Mais de uma vez ele quis tocar fogo no todo o arquivo do escritório. O que significa isso? São Salvador? Onde é que é São Salvador? É uma... Bom dia. Bom. Tudo bem? Tudo. E aí? Bom, muitas coisas.
Então, Tiago, tudo do Sérgio está aqui. Estamos no meio do mundo, Sérgio. Hipódromo, casas populares, Clube Campestre Paradise. Você já tinha visto essa quantidade? Assim, Não, o volume do Sérgio é uma coisa impressionante. Assim, pelo que eu vejo dos outros arquitetos e do Sérgio, o volume dele é maior. A quantidade de material é imensa. Vamos ver o que você abriu? Vamos, vou te mostrar. Uhum. Vamos lá. Dá uma aflição. A tenda. Aquele seria um marco. É um hotel, né, no meio da floresta amazônica, né? O teu foyer, o teu hall, as tuas áreas de estar do prédio são a floresta, com um rio passando aqui, um barquinho ali, uma canoa aqui. A pergunta dele foi: como é que eu consigo criar uma condição de conforto, né, para o hóspede, para tudo, e ao mesmo tempo mantendo essa situação aqui de floresta, de rio. Nunca tinha visto essa imagem. Você já tinha visto ele assim? O projeto que eu conhecia de Manaus, conhecia um que era a grande cúpula, com um prédio dentro. Tinha uma cúpula, teria um microclima embaixo daquela cúpula. E ele ia fundo, ele pesquisava. Ele sempre desejou projetar utilizando as últimas tecnologias. Ele buscava sempre um algo mais. Eu tenho pena dos calculistas, porra, né, dele, porque os caras deviam sofrer. Meados dos anos 60, a gente vai encontrar o Sérgio muito atualizado e muito em dia e um intercâmbio muito grande com o grupo Artigram, por exemplo, da Inglaterra, com os metabolistas no Japão, com o Buckminster Fuller nos Estados Unidos, entendeu? Buckminster Fuller era um arquiteto, engenheiro americano, que concebe estruturas muito leves e muito mais com a resistência dada pela forma delas e que podem ser movidas de um canto para o outro, quase como trailers, né? O mais famoso deles são as geodésicas. Essa prática soou, eu acho, como música aos ouvidos dele. Assim como o Sérgio, o Buckminster Fuller também é uma mente criativa e ampla. Ele trabalha com matemática, ele trabalha com essas estruturas espaciais, ele trabalha com muitos mapas. Para estudar a cúpula, ele não foi visitar o Buckminster Fuller? Não foi para esse projeto? Foi. Eu sei que o Sérgio manda uma carta para o Buckminster Fuller responde ao Sérgio e aí ele vai para os Estados Unidos atrás do Buck. Eu acredito que esse encontro foi muito além do que os dois esperavam. Ele foi embora para os Estados Unidos e não voltou. E não voltou, ninguém achava ele, ligava para o hotel. Meu pai contava que ele foi assim, fascinado por notícias do pai, tendo atrás. Meu pai sumiu, cadê? E aí recebeu essa carta. O que aconteceu, o drama assim, familiar, é o seguinte. Ela estava 6 meses preparando o vestido para a festa de 25 anos deles. Eles iam fazer uma boda de 25 anos, uma grande festa na Niemeyer, com toda a sociedade. Ele não chegava, até que ele chegou na casa Cristiana, meia hora antes da festa, e falou assim: eu amanhã de manhã vou sair de navio, eu vou abandonar sua mãe e eu não volto. A festa rolava, bombava na Niemeyer, bombava a festona do aniversário de 25 anos, boda de prata, né? Ele passou na minha casa e ele falou: eu não vou voltar, eu vou chartar fora, entendeu? E eu fiquei com aquele negócio engasgado, chartar fora. Eu tô fora dessa, eu não tenho coragem de falar para minha mãe que meu pai vai chartar fora, entendeu? De jeito nenhum. E ele foi embora com uma amiga dela,
que vestia os vestidos dela para seduzir ele. Ele foi embora, foi de navio para Nova York e não voltou, sumiu. E chega essa carta. Aí eu chamei o Cláudio, eu digo, Cláudio, acho que chegou uma carta bombástica aí. É muito contundente, é muito verdadeira, mas é duríssima, tá entendendo? Duríssima. Nova York, 2/11/68. Pretendo dedicar minha vida à minha obra, pela minha terra, pela minha gente. A escala do que pretendo fazer é muito grande, o que torna meus problemas muito pequenos. Representei muitos anos no mesmo teatro, a mesma peça, com os mesmos cenários, com o mesmo público, com os mesmos artistas, com a mesma estrela. Estou farto de representar. Serei autenticamente eu e minha sensibilidade. Nego que o passado participe no presente. Rompo num estado de absoluta coerência comigo mesmo, com a instituição do casamento. Ninguém é imprescindível a ninguém, só a si mesmo. Abraços, Serra. Eu acho que a cabeça dele estava num outro lugar. Não era com ela que ele estava rompendo. Era com toda a estrutura de poder que essa relação impunha a ele, né? As pessoas olhavam pelo esse lado, né, profissional dele, que era incrível mesmo, né? Quando você olha, mas o lado família, na verdade, eu não conheço muito ele. Eu conheço o sofrimento da minha avó, Clarice, né? Dela falar com muita dor de como foi, né? A sensação de abandono dela. Acho que todo mundo que é muito fantástico, muito inteligente, eu tenho essa sensação. São incríveis, mas vai ser filho dele, vai ser neto dele, vai ver como é que é, o quanto isso pode, né? Ele poderia ter seguido nesse papel se ele quisesse, tranquilamente, como um arquiteto de sucesso no mercado. Mas pulsava dentro dele uma inquietude muito forte, com uma ambição muito maior. Ele não se conforma mais com esses programas, o programa da Casa Burguesa ou outros programas. Ele quer inventar os programas, ele quer transformar o território do país, ele quer mudar o modo de vida do homem. O Sérgio Bernardes volta com força, não deixa margem a nenhuma superficialidade. O conceito do nosso trabalho era diferente. Você quer ver como o Sérgio era? A administração da Varig não teve coragem de enfrentar o projeto. Fizemos várias alternativas. Ela queria rapidez, em fazer um hotel rápido. Então o Sérgio preferiu abandonar o contrato. Você conhece algum escritório hoje que iria abrir mão de um contrato de 15 hotéis? Eles iam fazer o que o proprietário quisesse. E ele, ao invés de se deprimir com a impossibilidade da concretização, o Sérgio, ele se sente mais livre, ele se sente mais autorizado internamente, né, e a prosseguir nas ideias dele. E o Casa Alta, ele parte da planta livre, né? Quer dizer, basicamente você tem uma estrutura que segura a tua edificação, você não precisa usar as paredes como apoio,
e com isso te dá liberdade para você dividir o espaço do jeito que quiser ou até não dividir, né? Você tem lofts imensos, né? Você tem até 4 quartos. Então é um exercício da liberdade que a arquitetura moderna permite, né? Que foi fascinante porque permitia essa liberdade não era usada. Ele dizia que a casa, a arquitetura era o palco dos destinos, né? Quer dizer, a pessoa casava, tinha filho, então precisava de um quarto. Aí o filho ia embora, tira a parede, transforma. Tudo dele tinha todo um conceito junto. Você vai ver o Centro Cultural da Paraíba, na hora que ele faz o Centro Cultural, ele não faz só o espaço do Centro Cultural, ele faz toda uma dinâmica de educação, de inclusão, ele associa muitas outras coisas ao projeto. E ele falava, quer dizer, eu não quero saber do know-how, eu quero saber do know-why, né? Quer dizer, o know-how é fácil, mas por que eu quero fazer daquela maneira? Por que isso funciona assim ou não funciona assim? O arquiteto consegue ter essa visão espacial, política, espacial, que pode melhorar uma cidade, um país, né? Acho que meu avô, ele virou a chave. Porque tem um momento, acho que ele só trabalhava pensando nisso. Futuro, melhorar o futuro. Cara, esse planetário é espetacular, né? Há anos que eu não vi um planetário e essa coisa do céu, estrela, planeta, tem tudo a ver com ele, né? Rio de Janeiro, ano 2000. Os aviões supersônicos e a cibernética reduziram as distâncias. Nossos avós gaguejavam para falar eletricidade. Nossos filhos discutem sobre satélites e astronautas. Devido à sua posição focal, o Rio se tornou um eixo de livre comércio e de intercâmbio cultural universal. Para atender a essas condições, foi criado um aeroporto internacional compacto, baseado em porta-aviões, com suas funções aplicadas no subsolo, para rápido transporte de passageiros de aviões subsônicos e supersônicos. Ao longo da cidade, foram implementados monotrilhos de alta velocidade e elevados. Primeiro ato de libertação do solo. A população cresceu. Nossos avós compravam alqueires, nossos pais hectares. Nós obtemos metros e nossos netos centímetros quadrados. A solução no passado foi buscar uma fuga vertical tímida com prédios de apartamentos. O primeiro devolveu ao homem a vista, o clima, a calma. O segundo roubou tudo isso do primeiro. Foi quando surgiram os bairros verticais, onde cada um tem o seu lote, seu jardim, sua individualidade. 156 bairros com 600 metros de altura, cada bairro com 20 mil lotes. Esse é o Rio na era da cibernética. A revista Manchete é um caso muito interessante. Não acreditava que pudesse ter acontecido, né? Em vários níveis. Primeiro, a revista Manchete tem encomendado a um arquiteto um número inteiro. A revista mais importante do Brasil nos anos 50 e 60. Né? Ele apresentava o projeto urbano, a modificação de toda a parte de mobilidade, toda a parte de administração, como aquilo economicamente se tornaria viável, como aquilo se sustentaria. E a gente vê ali projetos incríveis para a Ponte Rio-Niterói, por exemplo, antes da ponte. Colunas são estruturas burras, né? Uma estrutura enorme que só serve para segurar o cara passando ali em cima. Então, qual era a ideia? Que aquela estrutura viabilizasse um prédio ali, né? Esse prédio, em volta, você faria um porto. Cada coluna dessa seria uma estrutura e um porto específico, negociado com os países do mundo inteiro
para cada país assumir a gestão daquele território no nosso Rio de Janeiro. Então, qual o potencial desse tipo de articulação? Muito maluco, né? Você propor, entende, que a internacionalização se faz aqui. É um grande porto planetário, né? Bota Roterdã no chinelo. Ele sabia que ele ia ser incompreendido, né? Ele sabia que não tinha espaço para muita coisa que ele fazia, né? O Sérgio foi taxado, eu diria assim, de lunático. Diziam que eram projetos utópicos. Acho que ele foi incompreendido, sim. Ele não encarava as coisas dele, as ideias e os projetos como utopia. Ele encarava como uma realidade, talvez difícil naquele momento, mas que era factível de ser executada em algum momento lá na frente. Utopia é quando algo você sabe que não pode ser realizado. Realidade é quando você sabe que pode até ser difícil e demorado, mas pode ser feito. Hoje o Rio de Janeiro vive uma intensa transformação, em grande escala, né? Por conta dos Jogos Olímpicos e obras no Porto. Tem muita obra, né? Mas pouco projeto. E eles parecem muito desarticulados, né? Então tem uma coisa que começa e a gente não sabe como é que isso vai se ligar com o sistema de transporte, né? O aeroporto que não tem metrô, essas coisas todas que parecem pontuais na cidade e não se articulam como um projeto global para a cidade. Trazer à tona esse projeto do Sérgio me parece muito oportuno, porque são tantos interesses em jogo, né, que a gente vai perdendo um pouco também a capacidade que a gente tem de imaginar uma cidade outra. A arquitetura parou nos anos 60, 70. Grana, por causa do país, pela situação política do país, tudo. A minha geração, tudo que a gente via era passado. Mas assim, as faculdades que eu estudei, ninguém falava do meu avô. Eu achava estranho, porque eu sempre ouvi tanto e vi tanto, sabia da importância que ele tinha em relação... Por que na faculdade não pararam de falar dele, assim? Murilo, por que o Sérgio foi tão pouco falado e discutido nos meios acadêmicos? Por que pouco se falou de Sérgio nos meios acadêmicos? Bom, eu não vou falar da questão política. Complicado. Isso é uma longa história. Não sou eu que sou autorizado a falar dela, mas era legal que se oxigenasse isso, porque é muito interessante. Mas quem fala ali disso? Uma geração antes da nossa, ele tinha uma importância muito grande, né? Assim, todos os estudantes queriam trabalhar lá, blá, blá, blá. Depois. E de repente, Eu acho que eu tenho a veia até, isso vai me comprometer, hein? Cuidado. Esse período, assim, o período mais negro né, da história do Brasil, é um momento que é bastante complicado para vários arquitetos no Brasil, né, um momento político muito difícil. O Niemeyer sai do Brasil, né, o Paulo Mendes da Rocha sai da universidade, o Vila Nova Artigas também. A arquitetura que esteve ligada ao discurso do Partido Comunista, e eu digo tanto o Niemeyer quanto o Artigas, colocaram a discussão da arquitetura num enquadramento ideológico muito forte, né? A arquitetura como resposta a problemas sociais, embora no caso do Niemeyer essa seja só um discurso. Mas alguém muito livre como o Sérgio Bernardes, acho que não tinha lugar um pouco nessa divisão. Onde é que estava o Sérgio nos anos de ditadura militar? Como é que estava a produção dele? Estava trabalhando muito, né? Estava trabalhando muito e isso, com muita desenvoltura, entendeu? O Sérgio não tem amarras. Ele acabou sendo muito acusado por ter trabalhado para militares, né? O Mastro de Brasília, por exemplo, foi objeto de muita polêmica. Era dito que o Oscar não queria que nenhum outro arquiteto fizesse uma obra importante em Brasília.
Andaram falando que o Sérgio não devia ter feito para os militares, não sei o quê. Não, é besteira. Fazer um macho da bandeira do Brasil na Praça dos Três Poderes, né? Para os militares, né? Não é brincadeira, né? Ele não só estava trabalhando para os militares ali, ele estava inserindo um elemento novo na praça, né, de Niemeyer e Lúcio Costa, né, naquele momento, e o elemento esse carregaria a bandeira oficial do Brasil, quer dizer, né, não é brincadeira. O Sérgio, contrariamente à maioria de pessoas da geração dele, nunca foi propriamente um homem de esquerda. O Sérgio era uma pessoa altamente politizada. Ele tinha uma visão política do mundo muito própria. Agora, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, da realidade, o Sérgio era, na verdade, um antipolítico. O Sérgio não acreditava nas agremiações ou instituições políticas, ele não acreditava nos partidos, ele não acreditava nos políticos. Agora, ele foi, de certa maneira, ingênuo politicamente, porque há um preço a ser pago, sempre. Ele acreditou, eu acho, que seria possível uma ação transgressiva e revolucionária dentro do sistema, né? Muita gente acreditou nisso, e afinal, também, se você não acreditasse, de certa maneira, era melhor sair do país e se exilar, como outros fizeram. Mas a situação era muito paradoxal, porque evidentemente a ditadura militar era um governo de direita, que se instalou de maneira ditatorial e repressiva, mas foi um governo que apostou no desenvolvimento da grande infraestrutura do país. Então a ditadura militar construiu hidrelétricas, construiu cidades novas, né, abriu estradas. Então, de certa maneira, ela pôs em prática o ideal da arquitetura moderna fomentado antes. Então, dá para entender, né, que um arquiteto visionário como o Sérgio Bernardes achasse que dentro daquele contexto era possível colocar em prática altos ideais. De alguma maneira, acreditava que tinha havido uma exaustão de confronto, né, e que tinha-se que apostar numa abertura, né, e você também, e ocupando as frestas possíveis, né. E o Sérgio ocupa, assim, de um modo bem Bernardes, né. O que se sabe é que ele foi convidado pelo Golbery para fazer a Escola Superior de Guerra, e ele viu nesse convite não só uma oportunidade para efetivamente fazer uma grande arquitetura, mas ele quis influenciar o currículo da Escola Superior de Guerra, porque ele queria, de certo modo, revolucionar o sistema de dentro, né? Mexer na formação de oficiais. Claro que o Golbery também bobo não era, né? Não estava a fim de delegar, ele queria um arquiteto, não delegar uma ideologia, um ideólogo, né? E o Sérgio paga um preço alto por isso, né? Paga um preço alto à direita e à esquerda. A atuação do Sérgio no tempo da ditadura foi muito responsável por ter colocado ele na berlinda, colocado ele um pouco no ostracismo da discussão da arquitetônica no Brasil. Eu sou um homem maldito. Como um ser maldito, eu fico com liberdades enormes de fazer o que eu quero. Eu nunca me vendi. Se ele teve um momento de crise, a reação dele, ao invés de se retrair para depois avançar, ele sempre avançava. Ele, eu acho que na herança dele de piloto de corrida, ele botava o pé no fundo e acelerava, né? Houve uma época em que ele fez uma coisa que eu sempre condenei.
foi quando ele criou o LIC, o Laboratório de Investigações Conceituais. O LIC é incomparável com qualquer outra coisa. Nenhum outro arquiteto no Brasil, ou talvez no mundo, tenha feito algo semelhante. Dentro do escritório, você tinha a SBA, que era o escritório de arquitetura, e você tinha, eu diria, o brinco da história, a ponta do iceberg, né, que era o LIC. Onde ele reuniu geógrafos, biólogos, botânicos, outros arquitetos, engenheiros, inventores, para pensar soluções para o país. A posição do urbanista, do pensador, do inventor social é administrar a melhor qualidade de vida para o homem. Essa é a verdadeira administração, esse deve ser o objetivo de administrar. Então ele vai deslocando a ênfase do escritório profissional dele para o LIC, onde ele desenvolve justamente os projetos que ele mesmo formula, né? São criações que ele se coloca. Os 2,38% da população brasileira são os donos de todo o território brasileiro. E o resto é mendigo. Eu analiso efeitos. E os efeitos que recaem sobre a sociedade são péssimos. O que eu procuro fazer é trabalhar para o anônimo. São essas pessoas que eu não conheço, pelas quais eu trabalho, mas eu me nego a dar esse tempo que não tem retorno para esse sistema de poder que está aí. Você dá um voo para um lado tão mais filosófico, tão mais conceitual, geopolítico, é uma mudança, vamos dizer, de profissão, de alguma forma. Ele falava uma coisa muito interessante, que o Brasil seria a primeira civilização tropical, né? Porque é uma outra coisa, todo sucesso planetário é um sucesso temperado. Como é que seria essa nova potência? Ele estuda todo o território do país, leva águas dos rios para as regiões secas, gera processos sustentáveis de desenvolvimento nas várias regiões. Ele projetava a ligação do Brasil todo por meio fluvial. Essas coisas ele não tinha remuneração, né? Aquilo era para ele. Comprei um avião e voei todos os rios navegáveis, fiz todo o plano do Brasil reunido por rio, e eu vejo o seguinte, que eu só posso ter um horizonte para os meus anônimos se eu estudar profundamente quais são as soluções que partem da terra. A gente sempre fazia tudo com base na tecnologia. O escritório tinha maquetes do Rio de Janeiro inteiro, maquete do Brasil. Era tudo diferente, era tudo... Nada era padrão. Quando eu era criança, eu via 100 pessoas almoçando. Tinha auditório, tinha lanchonete, tinha pranchetas e mais pranchetas. Ele foi, inclusive, uma das primeiras pessoas a ter mapa da NASA, né? Quer dizer, aqui, analisar mapas de NASA, quer dizer, ter acesso, né? Qual é a relação do Sérgio com o dinheiro? Não existia. Porque o dinheiro só servia para ele fazer aquilo que ele estava querendo fazer. A vista da cidade de 100 metros de altura é uma vista deslumbrante, né? De beleza, hein, cara? Hein? De beleza, né? Nunca trabalhei. Eu só faço o que eu gosto. Eu, com 3 anos e meio, fazia meus brinquedos e continuo a fazer meus brinquedos. Ele era inconsequente. Não há dúvida. Isso aí não há dúvida. Ele era inconsequente, beirando a irresponsabilidade. O Sérgio usava a grana do escritório para comprar os mapas. Ele confiando que ia entrar. Que ia entrar uma grana do projeto tal. Aí o projeto tal não entrava, eu não conseguia pagar. Era um elefante grande demais para ser financiado por um escritório de arquitetura. O governo não nos pagou. E como essas obras mais importantes morreram na fundação e eles não levaram avante, eles acharam que nós não tínhamos direito de receber, porque a obra não foi executada. E
E aí tivemos que fechar o escritório. É sofrido, não é calmo. O que acontece na cabeça de uma pessoa assim, né? Ele saiu, fechou o escritório, assim, fechou a porta e largou ali todos os arquivos da vida dele, assim, de projetos, ali. Eu tenho a sensação que eu acho que foi muito difícil. Porque é muito duro você ver uma pessoa que construiu uma carreira tão bacana, que tantas pessoas admiram, né, sem ter nada. Por mais, meu avô tinha uma confiança. Meu avô carregava uma coisa de si e eu sei que na trajetória dele, ele em absoluto sabia que precisava servir a isso. Gerar pensamentos, gerar projetos. Ele tinha um olhar muito claro. Tinha uma lucidez no olhar dele, não tinha dúvida no olhar dele. Não é uma pessoa de dúvidas. Ele é um dos arquitetos mais premiados do Brasil, com projetos realizados em várias cidades brasileiras e do exterior. Um homem que pensa as cidades. Você já faliu, né, Sérgio? Fali como? Estou falando falir em matéria de dinheiro mesmo. Não, matéria de dinheiro eu nem tenho. Porque quem não tem dinheiro não tem limite. E eu não tenho limite porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu não estava aqui. Estava aplicando no dólar. Esse momento de perder o escritório, a família ficou muito assustada, né? Mas ele, assim, acho que a capacidade dele de se renovar e de realmente relativizar isso tudo. Quer dizer, uma pessoa que teve tudo, teve a casa mais bonita, teve o carro, que ele teve os prêmios que ele quis. E, de repente, quer dizer, ele estava ali na essência também, né? E ele estava feliz. Ele falava uma coisa, no money, no limits. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, no money, no limits. Só que eu fui morar fora, falei, no money, eu vou, esse negócio de no money, eu tô ferrada. Ainda. Acho que eu não entendi bem esse negócio. Então, por exemplo, imposto de renda. Eu não pago. Não paga imposto? Não pago e não sou nego. Eu nego. Esse ato de cafetinagem eu não participo. Você nunca pagou imposto de renda? Procurei não pagar. Ele falava, mas para que dinheiro? A gente não pode, eu planto tomate, você planta abacaxi, e aí a gente troca, né? Aí eu falava assim, mas onde que ele vive, né? Eu invento o meu mundo. E cada um de vocês tem que inventar o seu mundo. Como é que a gente mora? Como é que a gente vive? Como é que aparece o dinheiro? Como é que é a escravização do dinheiro? Todos os funcionários dessa televisão estão aqui e todos aqueles que trabalharem hoje dão um tempo deles que não volta e recebem um dinheiro que não compra. Como você sabe, eu sou um homem maldito. Eu nem sei como é que eu consegui vir aqui. Eu sou mal visto pelos anarquistas, pelos comunistas, pela direita, pela esquerda, pelo clero e pelas crenças religiosas. Agora, vamos lá. Você, Brasília, os seus projetos premiados, as suas ideias primorosas. Você é um homem que já projetou um avião, né, Sérgio? Você projeta elevadores, você projeta móveis, cidades. Quer dizer, isso tudo que você já projetou de concreto, como é que você vê isso? Eu não tenho passado. Por que você não tem passado? O dia acaba para mim a cada coisa que eu penso. Eu reconceituo, eu faço a revisão conceitual. Eu revejo as coisas. Não tem nada. Eu acho que esse momento na cabeça dele, onde ele chegou, é meio assustador. A curiosidade é que dá mobilidade. O mundo se abre muito, né? É quase uma loucura, né? As possibilidades e os acertos. Ele queria passar isso para todo mundo. Meio que virou um missionário, uma coisa assim de abrir os horizontes de todo mundo. Todo mundo que encontrava com ele saía transformado. Era uma provocação constante, era meio uma sacanagem. É quase que uma sacanagem que ele fazia, um jovem. Vocês têm um tempo muito curto de vida e têm que projetar coisas que vocês inventam. E não se acostumar com a negação do ato de viver que é dada pelo sistema de poder que está aí. Então vocês não podem ficar absolutamente passivos
e serem executados em vida. Nenhum de vocês tem destino, está tudo morto e fingindo que está vivo. E está morto e só não fede porque usa desodorante. Não deixava as pessoas se acomodarem. Então, acha que está tudo bom na tua vida? Não está, não. Você pode melhorar. A única coisa que é real é a irrealidade que você vive. Toda a minha vida acadêmica, na verdade, foi uma tentativa de validar o tamanho da provocação que eu tive num período muito curto da minha vida. Ao mesmo tempo, ele assustava as pessoas porque o pensamento dele era fora da proporção daquela pessoa com quem ele estava falando. Para um garoto, assim, ouvir aquilo tudo era muito intenso. Eu não entendia porra nenhuma que ele falava. Mas era isso que me fascinava. Aí você pegava umas frases, umas coisas. Cada frase era um mundo, né? O fracasso do sucesso contemporâneo é um passado presente. Era uma insatisfação constante de como a gente vive, né? Tudo podia ser transformado. Depois que a gente chega a uma certa idade, sabe que resta pouco. O túnel Dois Irmãos é como se fosse uma agulha de injeção para pegar a barra e injetar na gávea. Vocês podem imaginar o que pode ser um homem com as possibilidades dele não conseguirem ver suas obras realizadas. E o bairro tem uma dimensão exagerada, tem que ser dividido em comunidades. As comunidades têm que receber as suas contas de serviço. As comunidades têm que ser donas das ruas. O Sérgio ficou um pouco angustiado e entrou numa de fazer. Deram esse conselho, não sei exatamente como foi, dele se eleger prefeito daqui. O Sérgio prefeito era a garantia da implantação desses projetos que há muito já eram desenvolvidos, pensados, planejados e projetados. A favela deve se transformar numa agência de mercado de mão de obra com ensino profissionalizante, de modo que as favelas fazem parte de se integrarem ao todo no desenvolvimento da cidade. E não se desintegrarem, como estão hoje. Não serem removidas e não serem favelizadas pelo governo. O principal ponto do programa do Sérgio, o revolucionário, ele chamou de Plano Político Administrativo Municipal. Então, espacialmente falando, o Sérgio organizava a cidade em 69 submunicípios. Essas células comunitárias teriam uma autogestão, inclusive sob o ponto de vista orçamentário e financeiro. E ele descentralizava, imagine você, descentralizava de fato o governo, o poder. É possível nós alterarmos essa cidade praticamente sem obras, apenas por inserir um sistema. Não é uma bica que vai salvar o Rio de Janeiro, não é um asfaltamento de rua que vai salvar o Rio de Janeiro, que vai salvar o Rio e qualquer cidade é a sua organicidade. A campanha do Sérgio é uma campanha com muita dificuldade, porque não se tinha dinheiro, não se tinha recursos, o Sérgio não era um nome conhecido, não é? A nível popular, não é? Organizaram uma reunião para obter fundos para a campanha do Sérgio. E na cabeça lá das pessoas do partido, a coisa mais lógica eram os construtores, né? Bom, para você ter uma ideia, depois de 15 minutos do encontro, o Sérgio botou todos os donos de construtora para correr, porque ele percebeu que o apoio que eles dariam à campanha dele estava condicionado a favores posteriores, né? E coisa que ele não transigia. O arquiteto Sérgio Bernardes, ele nunca teve militância político-partidária, é a primeira vez que ele se envolve em política. Esse seu partido, o Partido de Mobilização Nacional, está lhe dando satisfações ou desgosto? Muito desgosto. Eu tenho uma proposta para o Rio de Janeiro, que é uma proposta que o partido encampou. E precisava uma compreensão maior dos seus elementos internos. O longo prazo no Rio de Janeiro é 12 horas. O médio prazo é 6 horas e o curto prazo é me dar um dinheiro aí. A conversa dos políticos profissionais é conversa em torno de estratégia para ganhar voto.
Então, é estratégia eleitoral, como é que faz, vamos fazer assim, eventos e tal. E o Sérgio não tinha essa conversa com eles. Por outro lado, as pessoas comuns, as pessoas simples, ficavam encantadas pela figura do Sérgio, mas também tinham dificuldades de entender as suas propostas. Ele se achava que falava bem. Claro que falava bem. Para quem, né? Falava bem para quem? Né? Nesse universo político era incompreensível o discurso dele. Não era uma coisa que era levada muito a sério, eu acho. Sabe? Como é que foi o resultado dessa eleição? Olha, sob o ponto de vista eleitoral, um desastre. Um número muito pouco significativo. Isso acabou gerando um certo desgaste físico, emocional, né, de ordem até de saúde mesmo. E eu acho que ele ficou muito decepcionado. Tanto que ele falava muito, se alguma coisa que eu fizer for aceita, ele falava sempre isso, eu tenho que rever todos os meus conceitos porque alguma coisa está errada. E eu acho que os amigos, o grupo como um todo, não entendeu o processo, entende? De alguma forma largou um pouco. E eu acho que esse homem foi abandonado completamente, entendeu? Completamente abandonado. Ele não era homem para não fazer mais nada, entendeu? Nos anos 90, eu lembro que ainda tinha um pouco esse clima, assim, de que talvez não pegasse muito bem você gostar do Sérgio Bernardes. O botavam no saco de um modernista radical, de uma espécie de Dr. Strangelove, Doutor Fantástico, né? E é tudo que ele não era. Né? Eu acho que o Sérgio não era um homem feliz sob esse aspecto profissional. Ele devia achar que a vida deve ter machucado muito ele. Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem? Beleza. E você? Tudo bem? Pois é, né? Nessa época você não sentia nada assim de sei lá, uma tristeza ou alguma... Em relação ao passado, assim, do que passou, você não sentia nem um pouco? Acho que tinha uma queixa lá, que acho que estava diabético e adorava sorvete, não podia comer sorvete. Acho que que eu lembro de uma queixa dele, era essa. Ele não falava do passado, né? Ele falava do futuro. Eu mesmo, ali, trabalhando com ele, eu não conhecia as obras. Ele não falava disso. Ele falava assim, não tem nada pronto, tudo está por fazer. Ele sempre falava isso. Quantos projetos você já criou até hoje? Eu não sei, porque eu não paro de inventar coisas. Sim. Eu não paro de inventar. Eu fico vendo que as constantes do que eu propunha continuam a ser constantes. Ninguém pensa globalmente, em primeiro lugar. Depois, o Brasil nunca foi analisado globalmente. As coisas vão acontecendo parcialmente e de uma forma muito degradante. Eu lembro que ele ficava triste quando eu ia embora, cara. Era engraçado. Pô, será que ele não cansa? Eu já estava cansado, às vezes, porque eu acordava cedo para ir na faculdade. Pô, ele era incansável, cara. Uma vez Kika até me ligou, falou, o Sérgio está muito triste fim de semana, porque não tem nada para fazer. Como é que está teu dia? Você não pode vir aqui? Não, tá bom. Então, esse arquiteto que começou a ver o seu tempo se extinguir e essa urgência fazia ele cada vez se envolver mais e aprofundar mais os estudos. Sempre na esperança que alguém tivesse essa mesma leitura e que fosse compreender e que isso pudesse ser usado e não subutilizado. Dia e noite, ele estava desenhando e redesenhando. Dormia 3 horas por dia. Era radical. O que guiava ele parece uma busca assim, incessante. Ele dizia sempre uma frase que sempre me marcou lá. Ele falava assim, a curiosidade é a mola mestra da humanidade. E ele se sentia realizado de fazer aquilo. Né? Não sei como, assim, porque não sei se você se sentiria, se eu me sentiria. Né? Porque é difícil, né? Você está projetando para si mesmo, na verdade. Está construindo ali uma visão dele. Né? Qual é o seu grande sonho hoje? Meu grande sonho é acordar. Já basta? Já basta. Fez muito
criou muito, mas deixou, eu diria, essa grande criação muito velada. Muita coisa se perdeu, né? As grandes obras dele, algumas estão em carcaça, como é o caso do Pavilhão de São Cristóvão, né? Outras foram destruídas, outras estão na Serra. Então, cadê a obra do Sérgio, né? A gente sabe que é um grande arquiteto, mas cadê isso? Eu acho que depois dessa pesquisa a gente vai conseguir mostrar muito mais do Sérgio do que hoje a gente consegue ver. É uma reconstrução que a gente está fazendo dele e do processo de projetar. Eu acredito que um Sérgio Bernardes novo, quer dizer, novo não, desconhecido, vai aparecer depois desse processo. Muito mais denso, muito mais complexo do que ele é visto hoje. A vida se retoma, de alguma maneira. Os conceitos não são perdidos, eles estão aí, né? E em algum momento qualquer, nos resgates, né, isso vai ser pego de novo. Hoje ele é um vanguardista razoável para o tempo atual. Na época, delírio. Aqui eu tenho um muro que vai daqui até lá. É o mesmo muro. Eu vim com a escadaria até aqui, puf, e aí virei pra cá. Ele morreu tem 11 anos. Ele ficou mais ou menos 1 ano e meio bem ruim, já de cama, já não falava. Fui ficando muito angustiado com isso. Falei, porra, será que isso vai sumir? Será que ninguém vai saber quem foi esse cara, né? Um cara que fez bastante coisa, projetou a beça e ao mesmo tempo ele morreu tão sozinho também ao mesmo tempo, né? Eu acho que ele viveu super bem, ele viveu no auge o tempo todo, no auge dele, né? Seja na questão do edifício, na questão até na questão familiar, você vê que ele foi radical na liberdade. Alguns podem dizer que é egoísmo, né? Outros vão dizer que é liberdade, outros eu sei que foi assim que ele fez a vida. Ele morreu com coragem de ser quem ele era, entendeu? Assumindo todos os riscos que esse caminho próprio tem, né? Eu, como neto, é difícil de falar. Eu vivi o drama familiar. Eu me afastando em relação à família, em relação ao que eu vivi, né? Ali, porra, é lindo você ver que uma pessoa dedicou a vida dele inteira para a sociedade, para o mundo, para o bem viver. Você vê em todos os momentos a necessidade dele de que aquilo vire realidade, aqueles pensamentos dele. O cara lutou muito, porra, muito. Muito. Ele se embrenhou em todas as coisas que ele podia. Ele tentou ali, tentou aqui, tentou acolá. Era um desespero para mostrar que aquilo podia ser mudado, né? Ele tinha aquilo muito claro na cabeça dele. Eu não sei, era o avô que eu tinha, né? O cara era totalmente livre. Livre. Era diferente, era um avô diferente. Como inventor que sou, eu uso esse direito de inventar, que é um direito que nasceu comigo e nasceu com qualquer um de vocês que esteja me assistindo ou que esteja participando desse mesmo mundo que eu. O homem é o único ser que inventa. Inventa até que está vivo. Tem coisas que você tem que tentar realizar no seu tempo e deixar uma visão global para que possa existir um futuro.
O Sérgio estava em casa uma noite ainda com a primeira esposa. Ele estava sozinho. De noite, na casa da Niemeyer. No alto da Boa Vista. Ali no Jardim Botânico. Minha avó falou, Sérgio, eu escutei um barulho. Sérgio, tem ladrão. Aí ele, mas você me acordar pra isso? Você não me ama. Aí ele saiu, né? Muita vontade. E tinha um sujeito dentro da casa. 2. Aí primeiro ele começa a fazer umas assombrações pro ladrão, o ladrão começa a ficar morrendo de medo. Aí ele chega já na maior gaiatice, assim. E começa a conversar com o ladrão. Por que você rouba? O ladrão conta todas que estava desempregado, que tinha filho para criar. Era um ladrão também nos anos 70. Aí resolve fazer um ovo frito pro ladrão, com farofa. Aí os dois conversam a noite inteira. E viu naquela oportunidade, naquele momento, uma oportunidade maravilhosa para se livrar de todas aquelas coisas que não gostava na casa. Podia ser de prataria, tudo que ele achava horroroso da Presente casa. de casamento. Presente de casamento, isso aqui, ele vai botando no saco do ladrão. Eu falei assim, leva que eu realmente não quero mais nada disso. E foi, e aí, como e agora? Como se faz para levar? Pô, doutor, não tem como levar. Mas espera aí, você veio aqui para roubar, não veio? Então você não vai sair de mãos abanando. Eu vou lhe deixar num ponto de táxi. Pegou, botou o ladrão dentro do carro, você sabe dessa? Sim. Pois é, pegou, botou o ladrão do carro, aí no caminho foi fazendo conversa com ele. Aí o meu avô falou, bom, então vem aqui no dia seguinte que eu vou arranjar um trabalho para você. Mas ligou para um amigo dele que era dono de um material de construção e que precisava de um vigia. E ele empregou o ladrão como vigia. E o ladrão se corrigiu e era pai de Manezinho. O Manezinho era... não se lembra Manelzinho? Lógico. Pois mas é. Era pai. Era, esse vigia, ele era compadre de Sérgio e deu filho para batizar. Mas era o pai do Manelzinho? Era? Bom, até onde eu sei, ele tá em Los Angeles. Mora em Nova York hoje em dia. Mas assim, o final disso foi o seguinte. E falou pra minha avó, né? Porra, o ladrão levou todas as pratas aí da casa. Calma, tá tudo resolvido. Tá tudo, graças a Deus, tá tudo direito. O que importa é que a gente tá vivo. Né? Você tá aqui, a casa tá... Cadê minha casa? Tá limpa, né? Não tinha mais...